Já tem alguns dias que eu não faço review de fone de ouvido aqui no canal, então no vídeo de hoje o meu review é do Padmate T5 Plus. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o review do T5 Plus, um fone de ouvido que a Padmate me mandou. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E se você quiser ficar por dentro das principais notícias de tecnologia, me segue lá no Instagram, porque todo dia de manhã eu tô comentando sobre as notícias, sobre as principais notícias desse mundo. Vamos lá, vamos começar falando do T5 Plus, mas primeiro, antes de falar sobre aspectos gerais de design, de som e bateria, como eu sempre falo nos reviews de fones de ouvido, deixa eu explicar mais ou menos onde ele está posicionado no line-up de produtos da Padmate. Para quem não conhece, a Padmate é uma fabricante de fones de ouvido e eles fizeram muito sucesso há um tempo atrás com o Pamu Slide. Inclusive eu tenho a versão mini verde aqui, mas enfim, esses fones de ouvido ficaram muito famosos na campanha de financiamento coletivo que eles fizeram e também ficou famoso porque deu muito problema. E eu fiz um vídeo na época, eu fiz review desse fone de ouvido, falei super bem. E na época, ele era um dos melhores fones de ouvido nessa categoria, porque entregava um áudio bem legal e uma bateria que, cara, destoava muito de todos os outros concorrentes. O T5 Plus é um fone de ouvido que segue algumas coisas da Padmate, segue um pouco desse desenvolvimento do Pamu Slide, mas ele tem um tipo de uso totalmente diferente. Enquanto o Pamu Slide Mini encaixa na sua orelha e tem essa perninha aqui, enfim, que fica pendurado aqui na sua orelha, o T5 ele entra no seu canal auditivo e ele é muito mais discreto, então acaba que ele é um fone de ouvido muito menor e, querendo ou não, acaba sendo um fone de ouvido diferente do Pamu Slide em termos de construção, obviamente. No caso do Pamu Slide Mini, a cápsula é a mesma, né? O fonezinho é o mesmo. Ele é intra-auricular, mas ele não entra muito no seu canal auditivo. No caso do T5 Plus, ele entra muito no seu canal auditivo. Então é um fone de ouvido que, quando você coloca ele e ele está bem posicionado, ele está muito para dentro do seu canal auditivo. Eu sei que muita gente não gosta de fones de ouvido desse tipo, fones de ouvido intra-auricular, mas eu também sei que tem muita gente que prefere esse tipo de fone, porque só assim você consegue isolar muito bem ruídos externos. Esse fone de ouvido vem com 3 pares de borrachinha para você trocar e aquele negócio que eu sempre falo, testa as 3, vê qual que fica melhor para o seu canal auditivo, a que vai melhor isolar ruído externo, mas eu vou começar a dar dica aqui, sempre que possível, sempre que for compatível com o fone de ouvido, dessas espumas de memória. Deixa eu abrir a case aqui para mostrar para vocês, mas é uma casezinha que eu comprei na China que tem umas ponteiras de espuma e, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda muito a isolar ruído externo e ajuda muito no conforto de usar um fone de ouvido. Esse kit que eu comprei aqui tem o pequeno, médio, grande, então ele tem 3 tamanhos diferentes e dobra, né? Ele tem 2 pares pequenos, 2 médios e 2 grandes. E eu tenho usado muito ele, tanto com o T5 para poder fazer esse vídeo de review, mas ele também funciona no Cuba, né? No Cuba Mali que eu tenho. Então assim, é só um adendo aqui do vídeo que essas borrachinhas, essas espumas aqui são muito legais se você quer usar um fone de ouvido intra-auricular e ter um pouco mais de isolamento. Muita gente fala que não é borracha, né? Essas espumas de memória conseguem entregar mais qualidade sonora. Para mim, não é uma diferença tão grande. Eu acho que ela entra mais no lado de ser confortável para usar e também no lado de isolar um pouco mais ruídos externos. Enfim, dito isso sobre a construção do T5 Plus, eu preciso falar que ele é muito pequeno. E como eu mostrei para vocês aqui, ele fica muito bem preso ao ouvido. Ele fica muito bem... nossa, é até ruim falar com ele no ouvido, porque ele fica isolando o ruído externo e é horrível falar e não se escutar. Mas enfim, é um fone de ouvido que isola muito bem ruídos externos. Ele não tem nenhum tipo de tecnologia de cancelamento de ruído ativo, isso é feito totalmente de forma passiva, mas ele é confortável. Além de conseguir isolar, ele ainda é confortável para poder usar. Me lembrou muito o Edifier X3, que eu fiz review aqui no canal e falei muito bem desse ponto lá no Edifier X3,
Enfim, é um fone de ouvido pequenininho, muito confortável e que dá para usar aí por muitas horas. Falando em usar por muitas horas, olha esse gancho aí, né? A bateria dele dura 6 horas e meia e a caixinha dele tem capacidade para poder carregar mais 4 vezes os pares de fones de ouvido. Eu achei pouco, porque a caixinha é meio grande, a caixinha dele é meio grandalhona. Comparando aqui com o Pamu Slide Mini na minha mão, vocês veem que, cara, tipo, é o dobro do tamanho, ele é bem grandinho. Eu achei que a bateria poderia ser um pouco melhor, porque, enfim, carregar mais vezes os pares de fones de ouvido. No final das contas, você tem 26 horas, mais ou menos, de tempo de uso de bateria, é o que eles prometem, mas no caso do Pamu Slide Mini, você tem 30 horas, então você tem mais bateria até do que essa caixinha grande aqui do T5 Plus. Eu falei da bateria aí durar 6 horas e meia e olha, não é 6 horas e meia não, tá? Você consegue, depende muito do volume onde você vai ouvir música e tudo mais, mas eu não consegui chegar em 6 horas de reprodução contínua. No caso do Pamu Slide Mini, teve época que eu consegui, sei lá, 11 horas de reprodução contínua com fone de ouvido. Como eu falei, depende muito do volume que você escuta música, podcast, vídeo, essas coisas todas. Mas eu achei que a bateria dele poderia ser um pouco melhor. Talvez eu tava com a expectativa errada, porque o Pamu Slide Mini tem uma bateria muito boa. E aí eu tava esperando que o outro fone de ouvido da Padmate também tivesse uma bateria muito boa. Não é que não tenha uma bateria muito boa. 6 horas é muito legal. Mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? Porque ele usa o mesmo chip de conexão, o QCC3020, que tem Bluetooth 5.0, tem aptX, aquela coisa toda, e o gerenciamento de energia também é um pouco melhor, então eu esperava que fosse um pouco mais de bateria, mas 6 horas é mais do que o suficiente para um dia todo. Talvez se você precise de mais tempo de bateria, você não vai num TWS desse tamanho, você vai num Pamu Slide Mini, você vai em outros modelos, ou sei lá, um Buds Plus, alguma coisa assim, para poder ter mais tempo de bateria. Bom, já falei aí da bateria, da construção, da caixinha desse fone de ouvido, e eu preciso também falar da qualidade sonora desses fones de ouvido, e aí eu acho que ele ganha sim de um Pamu Slide Mini. Acaba que, por conta do isolamento ser melhor, ele entrega um pouco mais de qualidade sonora. Não significa que ele é muito melhor do que um Pamu Slide Mini, mas você consegue escutar frequências, você consegue escutar uma música, podcast, vídeo, que seja, de uma forma melhor. Não é porque o driver de áudio que está aqui dentro é muito melhor, nem nada disso. É só porque você tem um isolamento maior de ruído externo e aí você consegue escutar a música sem muita interferência de barulhos, de ruídos, enfim, de frequências que não são do fone de ouvido. Eu acho que ele está muito bem posicionado no line-up da Padmate quando a gente fala de qualidade sonora. Eu acho que ele está acima de um Pamu Slide Mini, mas eu não acho que ele é o melhor fone de ouvido em termos de qualidade sonora que a gente, enfim, que vocês já viram review aqui no canal. Para efeito de comparação, ele está ali perto de ele está acima de um Trane AT10, ele está ali perto de um Galaxy Buds. Na minha nota, assim, eu daria um 7,5, 8 talvez, seria uma boa nota para ele. Aliás, a partir desse vídeo eu vou começar a dar nota para alguns pontos de fone de ouvido. Então, se você quiser acompanhar esse ranking completo, dá uma olhada aqui na descrição que eu tô deixando um link com esse ranking que eu tô montando, e à medida que eu for fazendo mais e mais reviews de fones de ouvido, eu vou colocando lá e detalhando melhor, que aí você consegue visualizar nota para bateria, nota para o valor e, claro, uma nota geral para você ter noção onde que ele está posicionado. Enfim, é um fone de ouvido que tem uma qualidade sonora legal, é um fone de ouvido que tem um conjunto muito legal, mas que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de bateria para ser um fone de ouvido, talvez a próxima geração de fones de ouvido da Padmate, matadoras, por assim dizer, matador de, sei lá, de Redmi AirDots, por exemplo. E essa aqui é a qualidade de áudio dos microfones do Padmate T5 Plus. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. Se você quiser comprar um Padmate T5 Plus, hoje em dia eles só vendem pela loja deles, é importado, não tem taxa nenhuma, pelo menos isso, né? Você vai pagar em dólar, você vai fazer uma compra internacional, mas você não vai pagar taxa nenhuma de importação nem nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles me mandaram esse fone de ouvido, mas eles não tiveram acesso ao review aqui em antecedência, eles não opinaram aqui no meu vídeo, tá? Tudo que eu tô falando
falando aqui é porque, de fato, eu acho do modelo. Eles me mandaram esse fone de ouvido, mas eles não cobraram nenhum tipo de review. Tô fazendo review porque eu quero, e o link para comprar o Padmate T5 Plus tá aqui na descrição para você, enfim, ir direto para a loja da Padmate. Tem esse problema dele ser importado, de você não conseguir comprar ele no Brasil, ou sei lá, não comprar ele nem em AliExpress, Banggood, essas coisas. É só direto no site da fabricante, mas se você quiser comprar, pelo menos não tem nenhuma taxa se você for importar, né? Enfim, além dessa cor meio prateada, talvez, um prateado meio azulado, também tem na cor preta e na cor azul, mas enfim, o link tá aqui na descrição pra você poder ir lá e não muda preço não por conta disso, tá? Todos eles custam $30. Enfim, é um fone de ouvido que eu gostei pra caramba, acho que a bateria poderia ser um pouquinho melhor, mas é um fone de ouvido super confortável para poder usar, para poder escutar música, podcast, ver vídeo, essas coisas todas. Então assim, entra na minha lista de recomendações aqui de um fone de ouvido que não é muito caro e que consegue entregar uma qualidade sonora legal, um tempo de bateria muito bom pelo preço dele, pela média de preço dele. Enfim, fica aí a recomendação pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscrevam no canal porque me ajuda pra caramba. E claro, vou lembrar aqui de novo no final do vídeo, se você quiser ficar ligado nas notícias de tecnologia, me segue lá no Instagram, porque eu tô conversando com vocês todo dia nos stories lá e deixando as principais notícias pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pra vocês, esse foi o review do T5 Plus, até a próxima, tchau, tchau.